Boa tarde, pessoal. Vamos para o nosso resumo da lição da semana, lição de número 8, continuando aí o nosso percurso de estudos a respeito de missão. Se alguém puder me ajudar com o título da lição e o verso, para a gente começar. Missão em favor dos necessitados. Verso para memorizar. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Ok. Como eu disse pela manhã, na lição da escola sabatina, a gente, a partir da lição 7, entra na parte prática da lição desse trimestre. As lições de 1 a 6 são lições com preocupações mais conceituais. O primeiro desses conceitos, o fato de que a missão é de Deus e a compreensão de quem é o Deus da missão. Na sequência disso, a gente olhou algumas derivações disso, ou seja, algumas consequências dessa percepção de que Deus é o dono da missão e não nós, e por que que ele nos convida a sermos participantes desse processo da missão de salvar. Nas últimas lições, as que estão mais próximas aqui dos sábados anteriores, a gente teve a oportunidade de observar algumas questões que nos dificultam o processo da missão ou que nos facilitam o processo da missão. E aí fechamos essa parte mais conceitual e mais reflexiva da lição do trimestre. Agora vamos para um outro perfil de abordagem, começando pela lição número 7, observando algumas questões ligadas ao conceito de próximo e como aplicarmos a missão ao nosso próximo, em função dos exemplos deixados por Jesus nessa mesma questão. Na lição dessa semana, a gente continua observando aqueles que necessitam de ajuda, e agora o foco é o grupo de necessitados. Mas a pergunta que não quer calar é: tem alguma diferença entre os necessitados e os próximos? E essa é uma questão interessante aqui de divisão de foco. Enquanto a noção de próximo tem a ver com a percepção de a quem devemos ajudar e a quem devemos salvar, a lição específica voltada para necessitados faz um recorte destes próximos. Ou seja, em realidade, todos são próximos, mas nem todos são necessitados. Todos os próximos necessitam de salvação, mas nem todos os próximos têm necessidades no contexto humano, no contexto da vida cotidiana aqui na Terra, que carecem de ajuda. Ou seja, em outras palavras, o foco aqui de em favor dos necessitados é um olhar para aqueles que, além da questão de salvação, necessitam de outro tipo de ajuda para continuar vivendo nesse mundo em que estamos. O que significa que o pecado produz efeitos colaterais que vão para além da questão de salvação, para além das questões espirituais. O pecado produz degeneração e consequências materiais. E essas consequências materiais, em alguns casos materiais somados a questões emocionais, necessitam de amparo. E é para este grupo que a lição dessa semana volta a nossa atenção. Ou seja, dentre os próximos, há próximos que necessitam mais intervenção, necessitam de mais coisas. Na lição dessa semana, a gente vai ter a oportunidade de observar algumas histórias, de olhar para algumas histórias, e uma dessas histórias interessantíssimas da lição dessa semana é uma história de milagre de Jesus que eu particularmente gosto bastante, que é a cura do paralítico. E eu gosto dessa história por várias razões. A primeira delas é o próprio paralítico e a percepção que Jesus tem da sua necessidade principal. Contrariando toda a expectativa da plateia, Jesus vira para o paralítico e perdoa-lhe os pecados, em lugar de curá-lo. E depois de perdoados os pecados, por causa da dúvida da plateia, ele vai e cura o paralítico, como segunda intervenção. Mas a primeira intervenção de Jesus é perdoar os pecados do paralítico. E por que essa história me chama a atenção? Porque uma das coisas importantes da percepção, tanto do método quanto das ações de Jesus, é perceber o quanto Jesus reconhecia e entendia a real necessidade das pessoas. O que significa que o primeiro aspecto importante
da lição dessa semana, e também fazia parte da lição da semana passada, é a proximidade daquele que pretende a ajuda daquele que necessita a ajuda. Ou seja, no caminho de Cristo, no modelo de Cristo, o ajudar, o salvar, implica em envolver-se, implica em comprometer-se. E é isso que acontece com Jesus. Jesus entra na cena a ponto de conhecer as pessoas a quem ele vai ajudar, para que ele possa ajudá-los naquilo que compõe a real necessidade daquela pessoa. Nem sempre Jesus vai resolver para a pessoa aquilo que a pessoa quer, mas ele sempre vai resolver para a pessoa aquilo que ela necessita. E essa percepção de necessidade, ela só é possível quando a gente chega perto, quando a gente consegue estar próximo o suficiente para reconhecer essa necessidade, a necessidade real. Nessa história do paralítico, você tem amigos do paralítico que reconheciam nele uma necessidade visível. A necessidade é ele não andava. A necessidade é ele estava preso a uma cama e na condição de deficiência que carregava, isolado da sociedade, sem recursos para se manter, dependendo da ajuda de outros, inclusive para se locomover. Os amigos olham para essa situação, veem em Jesus uma possibilidade de cura e manifestam fé e levam o paralítico até Jesus. E chegando lá, a história a gente conhece, tem todo aquele trabalho de abrir o telhado, abrir o eirado da casa, o forro da casa, descer o paralítico no meio da plateia, passar a vergonha de todo mundo olhando para cima, quem são esses que estão abrindo o teto da casa sem permissão e ainda interrompendo a reunião, descendo um paralítico na frente de Jesus, ou seja, uma série de questões envolveram a atitude desses garotos, desses amigos do paralítico. O fato é que Jesus olha para eles e o texto diz que, vendo-lhes a fé, ou seja, entendendo a condição deles de tentar ajudar o paralítico, Jesus se volta para o paralítico e diz: perdoados estão seus pecados. Esse é o ponto que, para mim, é o mais importante da cena. Ele vincula a fé dessas pessoas que ajudaram o paralítico e abriram mão de uma série de coisas para poder ajudá-lo, a aceitação do paralítico, ou a fé manifesta do paralítico em permitir que eles o levem até Jesus, e Jesus olhar para tudo isso e romper com as expectativas e dizer para ele: seus pecados estão perdoados, e as pessoas lá em cima do telhado observando e sem entender direito o que Jesus fez. Porque na mente deles o que o paralítico precisava era andar. Mas Jesus, olhando para o paralítico, entendeu que o que ele precisava era algo mais profundo do que isso. A necessidade dele era outra. Mais do que andar, ele precisava ter certeza do perdão. E Jesus entrega para ele exatamente aquilo que ele precisava. A cura foi só o plus. A cura foi só a resolução da plateia. Porque, para a questão principal, o paralítico poderia ter voltado para casa tranquilo a partir daquele momento e viveria feliz, sob o ponto de vista interno, a partir daquele momento. O que isso nos ensina sobre a questão de auxílio ou a missão em favor dos necessitados? Primeiro, a missão em favor dos necessitados tem uma disposição de você sair da sua zona de conforto para poder ajudar alguém. Em segundo lugar, a percepção de que alguém precisa de algo e esse mover-se na direção de ajudar implica essa percepção. Mas há algo mais profundo aqui nessa história usada como exemplo, que é conseguir enxergar o que vai para além dos olhos. E por mais que fosse boa vontade aplicada à condição daqueles amigos do paralítico, eles não conseguiram perceber a necessidade maior do paralítico. Ou seja, uma parte da infelicidade do paralítico resultava de ele não ter pessoas que olhassem para ele com um olhar de afirmação do perdão. Ele se via como um pecador, ele se via como um excluído, ele se via como alguém à margem da sociedade, até que Jesus olhou para ele, entendeu o que ele precisava e disse: está perdoado. Todos os seus pecados estão perdoados. Fique tranquilo. Quando a gente observa essa questão mais de perto,
tem um texto separado aí na lição de domingo dessa semana, que é um texto interessante de reflexão sobre essa cena. Diz assim: Ellen White nos desafia a ajudar os desamparados. Não esperem que se lhes diga algo ao qual o seu dever. Abram os olhos e vejam quem está ao seu redor, familiarizem-se com os desajudados, afligidos, necessitados, não se escondam deles e não fechem a porta às suas necessidades. Quem dará provas mencionadas em Tiago de possuir religião pura e incontaminada de egoísmo e corrupção? Quem está ansioso de fazer tudo o que estiver em seu poder para ajudar no grande plano da salvação? Essas duas perguntas finais desse texto, uma apontando para o texto de Tiago, a outra apontando para uma questão mais genérica da salvação, são exatamente o centro dos desafios dessa semana, o centro da nossa atenção na estrutura dessa semana, quando a gente olha e observa essas referências presentes nesses textos, que são textos da nossa reflexão. Uma coisa interessante sobre essa questão da cura do paralítico é o comportamento de quem está em volta, o comportamento da plateia. Qual é a expectativa de quem está em volta? Qual é a situação de quem assiste a cena? Qual é a coisa que todo mundo esperava? Todo mundo esperava pelo milagre. O grupo mais seleto daquela reunião, que era o grupo de mestres da lei, os fariseus, os que estavam ali para tentar encontrar em Jesus alguma coisa que o desmerecesse, também esperava por uma grande manifestação que, de repente, lhes fizesse acreditar, ou por um deslize de Jesus que lhes permitissem uma acusação. E eles recebem de presente um aparente deslize e passam a conversar entre si quem é esse que se acha em condição de perdoar pecados. O que isso nos ensina sobre a plateia. Quando a gente olha a questão dos necessitados, quando a gente observa essa questão no modelo bíblico, uma coisa importantíssima na ajuda aos necessitados, de acordo com a norma bíblica, de acordo com a proposta bíblica, é que a mão esquerda não saiba o que a direita faz e vice-versa. Ou seja, os necessitados estão lá para que nós os ajudemos e os auxiliemos, mas não estão lá para que nós nos manifestemos em glória por termos feito isso. Também não estão lá para o show da ajuda. Eles estão lá para serem ajudados. E isso tem a ver com os métodos de Cristo. Jesus ajudava as pessoas porque as pessoas precisavam de ajuda e não porque havia um show necessário de ser feito, não porque havia algo público a ser manifesto. A ajuda era pela ajuda. A ajuda era por salvação. A ajuda era sem exposição. E essa é uma coisa importante no método de Cristo. Além disso, a ajuda manifesta por Cristo, valorizando a ajuda daqueles amigos do paralítico, levantam algumas questões importantes que vão aparecer lá na lição de segunda-feira. Há uma sequência de elementos apresentados de um dos textos recortados de Ellen White, em 5 tópicos, que são importantes da gente entender quando falamos a respeito dos métodos de Cristo e que devem ser aqueles métodos que nós empreguemos na nossa ajuda, entre aspas, humanitária, nossa ajuda aos necessitados. Então, dentro desse contexto, o que tem como recorte ali, unicamente os métodos de Cristo vão trazer o verdadeiro êxito de nos aproximarmos do povo. Ou seja, o objetivo não está na ajuda, o objetivo está na salvação. Mas se a necessidade é tão profunda que impede a pessoa, inclusive, de refletir sobre as suas questões internas, é necessário que a gente primeiro ajude as pessoas para depois poder ofertar a elas o convite de salvação. E dentro desse contexto, o que Ellen White diz, o Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava fazer o bem. Manifestava simpatia por elas e ministrava-lhes as necessidades e conquistava a confiança delas, e então ordenava. E aí vem uma sequência importante nessa semana. Primeiro, devemos nos misturar com os desamparados, passar tempo conhecendo e entendendo as suas necessidades para depois poder fazer-lhes o bem. Segundo, precisamos mostrar compaixão pelas pessoas. Terceiro, ministrar as necessidades das pessoas, ou seja,
agir proativamente à questão e, quarto, ganhar a confiança dessas pessoas para que, por último, ajudemos a levar essas pessoas a Cristo num ato que requer fé dos que ajudam e daqueles que são ajudados. São lições que estão ao redor da história do paralítico. Ou seja, aproximar-se, envolver-se, reconhecer a necessidade, dispor-se a ajudar, manifestar compaixão, tudo isso move o contexto para que a pessoa passe a confiar naquilo que, como convite, a gente vai apresentar. Tudo isso que eu te fiz tem só um objetivo: que você seja salvo para sempre, e não só destas circunstâncias, porque esse é o objetivo maior, de ajudar. É neste sentido que o verso que abre a lição, o verso para memorizar dessa semana, traz algo interessante. O rei respondendo lhes dirá: em verdade digo a vocês que quando fizeram isso para um dos meus pequeninos, fizeram a mim. Ou seja, a manifestação dos filhos de Deus em auxílio aos necessitados no mundo para exercer sobre eles influência, confiança e, por fim, apresentar-lhes um convite é a missão de Cristo. A razão pela qual Cristo efetuava os milagres não eram os milagres. Até porque todas as pessoas que Jesus curou, ou ressuscitou, ou transformou no sentido da sua condição física, todas essas pessoas morreram. Portanto, o milagre não era um fim em si mesmo. O milagre era uma ponte para um convite. O problema é que para exercer a ponte e o convite é necessário proximidade, envolvimento, comprometimento com a questão. Um segundo olhar que a lição dessa semana vai trazer para grupos de necessitados. Então, nós temos um grupo de necessitados que são os doentes, os que têm alguma decorrência, alguma intercorrência no modelo físico da influência do pecado no mundo. Seja doenças adquiridas, seja situação de deficiência adquirida ou congênita, seja qualquer outra coisa que debilite o ser humano na sua condição física. Esse é um grupo. Há um segundo grupo, que são aqueles que, por intercorrência do pecado no mundo, sofrem com perseguições, guerras, perda das suas condições de sobrevida ou de sobrevivência ou de existência formal no ambiente em que estão e se tornam imigrantes ou refugiados. E aí vem um segundo olhar, uma segunda abordagem na lição dessa semana, que é o olhar para esse grupo de pessoas em específico. No mundo, a gente tem milhares de pessoas vivendo nessas condições de refugiado e milhões de pessoas vivendo como imigrantes em terras estranhas por condições de dificuldade local em seu país ou por necessidades impostas de mudança de local por alguma questão de violências manifestas humanas ou de situações manifestas de calamidades, como, por exemplo, calamidades naturais, terremotos, pestes, situações de inundações, etc., que obrigam pessoas a mover-se do lugar onde estão. Esse é um segundo grupo de necessitados para o qual a lição nos faz observar como um grupo de pessoas que necessita de auxílio. Uma parte dos auxílios são óbvias, em função das mudanças e da perda que sofreram. Mas há uma parte importante nessa questão de ajuda a esse grupo em específico de necessitados, que é o acolhimento, principalmente no sentido de acolhimento emocional e familiar, uma vez que essas pessoas perderam a vinculação com as suas origens. Por serem refugiados ou por serem imigrantes, já não têm mais o vínculo com a sua estrutura original e, portanto, necessitam ser recebidos como família por alguém em algum lugar. E esse é um grupo igualmente importante de atenção a necessitados. E aí, nas mais variadas profundidades em que isso pode ocorrer, isso também é algo que deveria ser objeto da nossa atenção nos nossos projetos missionários. E esses grupos, em particular, têm uma possibilidade muito maior de abertura ao evangelho, uma vez que perderam tudo, inclusive a esperança. E é uma
imensa oportunidade de ofertar a essas pessoas algo mais amplo do que só a resolução dos problemas terrenos. Há um terceiro conjunto no olhar dessa semana, e esse terceiro conjunto são aqueles que foram feridos. E esses feridos, inclusive na lição da semana passada, a gente tinha um exemplo dessa natureza com a estrutura do samaritano ajudando aquele judeu que foi ferido e atacado por bandidos na estrada. Há diversos tipos de ferimentos e diversos olhares que a gente desenvolve a partir da observação desses diversos tipos de ferimentos que devem ser incorporados à ação cristã. Há ferimentos no sentido físico, há ferimentos no sentido espiritual, há ferimentos no sentido emocional, que necessitam de ajuda. E para cada um desses tipos de ferimento, é necessário que pessoas dediquem talento e atenção para a solução. E esse é um terceiro grupo para o qual seremos chamados a atenção na observação dessa semana. Isso tem a ver diretamente com algo essencial do ministério do Messias. Quando a gente olha as profecias a respeito de Jesus, essa é uma parte importante do seu ministério, quando a descrição das pessoas que eram libertas no sentido emocional e espiritual, ou que eram curadas no sentido físico, faziam parte da essência do processo messiânico. E se somos cristãos, continuando o mesmo processo de Cristo, esse é um grupo em particular para o qual também devemos dedicar atenção. Nesse sentido, temos, enquanto religiosidade, enquanto igreja, uma área específica de atuação exatamente nesse sentido, que é a área médico-missionária. E aqui tem todo um trabalho importante realizado pela igreja e que deveria ser realizado não só oficialmente pela igreja, mas na forma leiga da igreja, dedicando talentos de quem é formado na área de saúde para amenizar ou minorar o sofrimento humano nesse quesito das doenças no sentido físico ou das doenças e suas perturbações no sentido emocional e espiritual. Há um conjunto importante para o grupo de saúde como missão nesse segmento em específico. Ou seja, a junção desses grupos, a primeira abordagem para o grupo de necessitados de questões físicas, materiais, o segundo grupo, aqueles que têm o seu distanciamento de origem, refugiados e imigrantes. Cada um desses oferta oportunidades para talentos diferentes dentro da igreja. Ou seja, ao observarmos as múltiplas necessidades existentes para serem atendidas no mundo, a gente percebe, ou a gente consegue evidenciar, que há espaço para todo tipo de pessoa atuar na missão. Cada um de nós, com os talentos que recebeu, tem a oportunidade de um pedacinho dessa conta ajudar a fechar. E, nesse sentido, a lição termina com uma última abordagem, que é a abordagem do amor maior, como uma referência última de entrega e de ajuda aos necessitados, trazendo à luz aquilo que Cristo fez. Ninguém tem maior amor do que este, em dar a própria vida em favor dos seus amigos. E é interessante essa abordagem do entregar a vida. Obviamente, nem todo mundo precisa entregar a vida no sentido do que Cristo fez, de ir até a última consequência no sentido de redenção. Mas há um aspecto do entregar a vida, que é a dedicação pessoal, em colocar a vida na mão de Cristo para que ele use cada um de nós na direção da ajuda necessária para cada uma das pessoas que precisam ser salvas, à disposição de uma entrega completa, que inclusive implique tudo aquilo que somos em todas as circunstâncias, é o apelo final da lição dessa semana, ao olharmos para a grande necessidade que o mundo apresenta em relação ao projeto de salvação, ao plano de salvação. Ou seja, a provocação da lição dessa semana é, em primeiro lugar, para o reconhecimento das necessidades nas suas múltiplas formas, mas, em segundo lugar, para uma entrega que atinja o limite máximo, que é a entrega da vida completa, para
suprir essas necessidades, entendendo que o nosso tempo de existência nesse mundo não é para usufruir das coisas do mundo, embora elas até estejam disponíveis porque Deus as fez para nós, mas nossa principal preocupação enquanto vida nesse mundo deveria estar voltada para nossa comunhão com Deus e condução da nossa salvação e para nossa aplicação na salvação de outros. Esse deveria ser o motivo da nossa existência, o motivo central da nossa existência neste mundo, no intervalo de tempo em que o pecado é vigente no mundo em que estamos. Até que chegue o momento final da redenção, e então, sim, teremos a eternidade para usufruir de todas as coisas que Deus preparou para nós, em todos os sentidos. Essa preocupação de observar as necessidades é o que traz, de novo, a sensação ou o sentido de propósito para o ser humano dentro do escopo da missão de Deus. Caso contrário, temos o risco ou a tendência de nos tornarmos cada vez mais egoístas, mais egocêntricos e nos distanciarmos, consequentemente, daquilo que é a garantia da nossa salvação, o amor de Deus. Que Deus nos abençoe no estudo dessa semana, que ao mergulharmos nessas histórias relatadas da semana, possamos olhar para cada um desses aspectos com as nuances que a lição propõe, mas principalmente tomarmos decisões pessoais em relação ao que vamos fazer em cada uma dessas circunstâncias. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque vivemos num tempo especial da história para o qual somos chamados a atuar como salvação num mundo que tanto necessita. Dá, Senhor, a cada um de nós, em primeiro lugar, a percepção dessas necessidades, em segundo lugar, a condição e o poder para realizar o atendimento a cada uma delas segundo a tua vontade e, principalmente, ajuda-nos a salvar pessoas para o teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.